Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vim fazer para vocês um vídeo falando sobre um termo cada vez mais utilizado no hobby, mas que nem todo mundo sabe exatamente o que é. Tuning. Agora que eu fiz o vídeo sobre graves, médios e agudos, que eu postei na semana passada, fica mais fácil fazer esse vídeo aqui, que eu acho bem importante, porque eu sei que esse termo confunde muita gente, e ele gira em torno de um assunto, cara, que pra mim é cada vez mais relevante no mundo dos fones de ouvido, e é um termo que representa muito do progresso que a gente tem visto nos últimos anos nesse hobby. Então, indo direto ao ponto, qual a explicação resumida? O que é tuning? Tuning é simplesmente o equilíbrio tonal, ou, simplificando, é a sonoridade de um fone na sua forma mais básica, mais elementar. É a quantidade de graves, médios e agudos que um fone tem. Então, por exemplo, você está ouvindo agora a minha voz, ela está sendo captada por esse microfone aqui e está sendo reproduzida pelo equipamento de som que você está usando, né? Você pode estar usando seu smartphone com o alto-falante dele, ou um notebook com o alto-falante dele, ou um fone de ouvido, enfim. Esse equipamento tem um determinado equilíbrio tonal, ele tem um tuning, ele tem um som próprio, né? Ou seja, ele toca sons dentro de um determinado espectro de frequências, então em algum ponto na região das frequências mais baixas, nos graves, ele vai começando a tocar, em algum momento nas frequências mais altas, ou seja, nos agudos, ele vai parando de tocar. E ao longo desse espectro, ou seja, desde que ele começa até onde ele termina de responder, conforme ele vai respondendo, o volume vai variando. Tem faixas de frequências onde ele vai ser mais alto e faixas de frequências onde ele vai ser mais baixo, por questões físicas ou de projeto mesmo. E aí a questão é a seguinte, você pode fazer um gráfico disso, que mostra justamente o volume de cada frequência em relação às outras frequências. Por exemplo, como esse gráfico aqui. O eixo vertical, o Y, é a amplitude, ou seja, o volume, enquanto o eixo horizontal, o X, representa a frequência. Isso é um gráfico de resposta em frequência. Então, vamos imaginar que você está me ouvindo por um falante de um notebook, tá? Esse é um tipo de alto-falante que não tem quase nada de grave e costuma ter pouco agudo, além de uma resposta em geral desequilibrada por conta de limitações físicas mesmo, tá? De você ter pouco espaço para ter um bom alto-falante ali. Então, por exemplo, dá uma olhada nesse gráfico aqui, que é de um Alienware medido pelo canal Dave2D. Isso é o gráfico de resposta em frequência dos alto-falantes desse computador. É uma resposta bem desequilibrada, principalmente por conta da ausência quase total de graves e falta de linearidade nos médios. E a minha voz, nesse tipo de alto-falante, costuma ficar mais ou menos assim, como vocês estão ouvindo agora. Sem nada de grave, com muito pouco agudo e muito focada na região média. Já num fone de ouvido, normalmente você vai ter um desempenho muito melhor, com uma resposta mais equilibrada e mais cheia do que num falante de qualquer notebook. Nesse tipo de equipamento, a gente já costuma ter uma resposta, cara, com graves bem melhores, médios mais lineares e agudos mais presentes também. Por exemplo, assim, como no gráfico do 7 Hz Soundnotes Zero. Repara, cara, que você tem graves bem mais presentes, tá? Eles são bem presentes até um limite audível, 20 Hz. Aí nos médios ele vai se elevando de novo, mas de novo, tudo muito limpo, tá vendo? Não dá nem para comparar um gráfico desses com o gráfico de um notebook. Claramente, o 7 Hz vai trazer uma experiência muito melhor em termos de qualidade de som. O ponto é que, independente do caso, no final das contas, nesses gráficos você tem uma curva. Essa curva de resposta em frequência é justamente o que mostra essa quantidade de graves, médios e agudos ao longo do espectro audível por um ser humano. E essa curva nada mais é do que justamente o tuning. Então, assim, fones diferentes vão ter tunings diferentes, ou seja, quantidades diferentes de graves, médios e agudos, então eles vão soar muito diferentes. E uma observação. Nesse momento, você pode estar pensando assim, pô, então o ideal de um gráfico seria uma linha reta, né? Ou seja, que o fone toque todas as frequências de forma totalmente nivelada, com o mesmo volume, né? Porque assim, sei lá, ele seria totalmente neutro, ele tocaria exatamente o que está chegando para ele. Na verdade não, tá? Eu já fiz um vídeo explicando esse assunto e caso você não tenha visto e queira se aprofundar no tema, tá? Porque já vai ficando um pouco mais complexo, dá uma olhada aqui em cima. Mas o resumo é que neutro em um fone não seria uma linha reta e não existe exatamente um consenso sobre como deveria ser essa curva. Você pode preferir uma, eu posso preferir outra. Mas a gente sabe que certas curvas vão ser mais naturais para a grande maioria das pessoas, então é por isso que em gráficos independentes de medições,
de fones, a gente costuma ter, a gente costuma ver o seguinte: além da medição em si, né, da curva de resposta de frequência do fone, você também costuma ter linhas pontilhadas que representam uma visão de como essas curvas deveriam ser para que o som seja bom, vamos dizer assim. Então, quanto mais próximo dessa curva, melhor. Mas bom, agora que você entendeu o que está por trás disso tudo, por que esse termo então, tuning? Ou melhor, por que esse termo era pouco usado há alguns anos e hoje, no final das contas, a gente, cara, escuta cada vez mais sobre isso, né? É tuning pra cá, tuning pra lá. Em todo review aqui que eu faço, você me ouve falando de tuning. Enfim, a minha interpretação disso é a seguinte: eu já falei antes sobre isso aqui no canal, mas quando eu entrei no hobby dos fones de ouvido, a minha impressão era que não existia um trabalho significativo e consistente em cima disso, voltado a determinar justamente qual seria essa curva ideal para um fone, tá? A linha pontilhada nos gráficos, o objetivo, o target, como um fone deveria soar. Meio que cada marca tinha uma visão muito jogada de como seria essa sonoridade. E mais do que isso, muitas vezes você tinha uma mesma linha de produtos de uma mesma marca, com produtos com tunings totalmente diferentes. Isso não deveria acontecer, tá? Afinal de contas, tuning representa uma visão. É como um fone deveria soar para você, de novo, da maneira mais básica. Então, assim, claro, você até pode ter linhas de produtos diferentes com visões diferentes. Então, por exemplo, você pode ter uma marca que tem uma linha profissional de fones de referência para mixagem, uma outra linha feita para DJs e uma outra linha para o consumidor comum. Cada linha pode ter tunings diferentes e tudo bem, né? Porque os targets podem ser diferentes para cada público. Mas você tinha casos como, por exemplo, a linha... Já falei sobre isso. SE da Shure, cara, são fones feitos para monitoração de palco, que em tese tem que ser fones mais equilibrados. E olha só, você tinha, por exemplo, o modelo de entrada, aliás não, o segundo acho, que é o SE215, um fone que tem um tuning mais em V, o que significa com mais graves e mais agudos, como você pode ver aqui no gráfico, né? Daí que vem o V, porque a curva faz um V. E você também tinha na mesma linha o SE425, um fone mais sofisticado, mas que trazia um tuning completamente diferente. Olha só, com muito menos graves e zero extensão nos agudos. Dá uma olhada. Então, assim, nesse caso, nem dá para dizer que o SE425 é melhor do que o SE215, porque você pode preferir o tuning de um ou de outro, é uma questão de gosto, né? É como você comparar maçã com laranja, entendeu? São fones com, em tese, uma mesma proposta, de uma mesma marca, de uma mesma linha, mas com tonalidades, ou seja, com abordagens completamente diferentes. Inclusive, é muito engraçado você ver hoje em dia gráficos de fones que na época eram referência e ver o quanto eles eram absolutamente bizarros. Como o tuning era um negócio totalmente freestyle, assim. Você tinha, por exemplo, o JH13 Pro, um fone que eu falei há pouco tempo aqui no canal, cara, que eu amava. Olha o gráfico dele, olha a coisa louca, né? Outro exemplo, o Weston 4R, tá? Outro fone que era muito venerado. Cara, bump muito forte nos médio graves, nada de pina gain, então certamente é um fone com uma sonoridade muito fechada, muito apagada. E olha também aqui o Sennheiser IE80, é a versão atualizada do IE8 que eu tive. Quase nada de pina gain também, um boost forte demais nos graves. E lembrando, cara, esses são fones que eram referência na época. Eram, assim, alguns dos melhores in-ears que o dinheiro podia comprar quando você queria o melhor in-ear do mundo e você não tinha limite de orçamento. E os tunings parecem totalmente aleatórios, tá? Aparentemente sem nenhum tipo de ancoragem, vamos dizer assim, em pesquisas com uma abordagem mais científica a respeito do tema. Né? Era uma coisa muito louca. E a grande questão é justamente que nos últimos anos isso tem mudado muito por vários motivos. Primeiro, o grupo Harman, liderado pelo Sean Olive, tem feito enormes avanços com a sua pesquisa em volta do Harman Target, que tenta justamente chegar a uma sonoridade que cientificamente tem mais chances de agradar ao maior número possível de pessoas. Segundo, como o próprio mercado de fones cresceu e evoluiu, você tem robistas cada vez mais experientes e com muito conhecimento. E isso, junto com a popularização de equipamentos de medição, aumenta muito o nível de exigência do mercado. E, consequentemente, isso acaba pressionando as marcas nesse sentido, né? A terem sonoridades cada vez melhores, tunings cada vez melhores. É cada vez mais comum, cara, que robistas e avaliadores com seus próprios equipamentos de medição fazem nessas medições e tragam uma abordagem bem mais científica nas suas avaliações. Por exemplo, você tem o Critical, né, que eu canso de falar aqui, o Bad Guy Good Audio Reviews, o Mark Ryan do Super Reviews e outros também. E terceiro,
Justamente como consequência disso, as marcas, principalmente as chinesas de in-ears, têm avançado muito no desenvolvimento dessa visão, tá? Dessa visão delas do que seria o tuning ideal, né? A Moondrop é uma grande expoente, tem a VDSF, né? Que é justamente a curva target delas, né? É a visão dela de como deveria soar um in-ear, tá? Mas tem várias outras marcas. Então, em resumo, a gente tem hoje um mercado muito mais exigente e as marcas correndo atrás disso, buscando tunings cada vez melhores e cada vez mais consistentes. E o resultado é o que a gente tem visto, tá? Os fones têm ficado cada vez melhores e não só isso, são cada vez mais comuns fones muito baratos, mas com um tuning impecável. No vídeo que eu fiz há não muito tempo sobre audiofilia abaixo dos R$200, dá uma olhada aqui, caso você não tenha visto, eu mostro isso, né? Eu mostro o progresso, vamos dizer assim, de fones nessa faixa de preço, abaixo dos R$200, desde quando o movimento dos in-ears chineses começou até o cenário dos dias de hoje. Inclusive, a galera às vezes fica chateada e fala, pô, mas toda hora surge um novo fone que é melhor do que, sei lá, o anterior naquela categoria. Toda hora tem uma coisa nova melhor. E, cara, é isso mesmo, tá? O mercado tem andado muito rápido, e especificamente no que diz respeito ao tuning. E às vezes também acontece, acaba acontecendo, né, como consequência de você ter uma homogeneização dos produtos também. Então, assim, se você for olhar os in-ears aí na casa dos R$100, R$200, você tem agora, por exemplo, né, os três melhores, na minha opinião, né, se você quiser uma sonoridade mais neutra, né, Moondrop 2, Triple Inlay e 7 Hz Sound Note Zero. Cara, são fones de três marcas completamente diferentes, mas a sonoridade é extremamente próxima entre os três. Agora, ela é próxima justamente porque hoje os fones não são mais desenvolvidos no freestyle como era antigamente. Agora é como se cada vez mais as marcas soubessem exatamente onde elas querem chegar e esse lugar é validado pelo mercado. Mas assim, tuning também não é tudo, tá? E esse cenário que a gente tem hoje, por melhor que seja, não significa que não vale mais a pena pagar por fones mais caros, não é isso. Existem vários outros aspectos que também são relevantes na sonoridade de um fone, como, por exemplo, velocidade, resolução, transparência, espacialidade e outros. Então, assim, não dá exatamente para dizer também que o Moondrop 2 é melhor do que um JH13 Pro em absolutamente todos os aspectos. Não é isso. A questão é que, no mais importante, pelo menos para mim, que é a tonalidade, ele parece ser, e ele é muito melhor do que muitos fones muito sofisticados de antigamente, tipo um Shure SC530, meu primeiro in-ear realmente high-end. Então, o ponto é, atualmente você não precisa pagar muito dinheiro para ter um tuning de referência. Com R$200 você consegue um in-ear que vai te entregar uma sonoridade extremamente natural e equilibrada. É por isso que eu venho dizendo há um tempo que nunca foi tão barato ter acesso a áudio de qualidade. Isso acontece justamente por conta do enorme progresso que a gente está vendo nos últimos anos em cima do famigerado e cada vez mais importante tuning. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.